Olá pessoal, bem-vindo para mais um vídeo meu, né? Continuando a minha história de onde eu parei ali, né? Enfim, da história ali da lavoura do senhorzinho que eu tava trabalhando. Bom, ali na hora da discussão, da hora que o meu primo estava me contando, me dizendo coisas que era para fazer para me enfrentar a minha família de criação, chegou o senhorzinho, bem na hora, e ele ouviu a conversa. Porém o senhorzinho chegou e repreendeu ele, né? Mas também chegou para mim e disse, eu não sabia que era assim que acontecia, porque ele veio fazer um negócio comigo, você veio trabalhar, eu achei que ele te dava alguma coisa. Aí ele, nada, não dá nada pra ele não sei o que. Aí ele me pediu, né, pra mim, aí eu peguei e falei a verdade pra ele, de fato, como era que acontecia. Aí ele disse, pois se você não vai, pois o seu dinheiro eu vou pagar pra ti. E ele não vai receber de mim. É você que vai pegar o teu dinheiro. Então, foi assim, meu primeiro trabalho que eu fiz, né, por dinheiro, para trabalho meu, que eu ganhei dinheiro para mim, realmente que eu ganhei dinheiro, que pagaram para mim, foi esse. Então o Senhor pegou e enfrentou o meu irmão de criação, disse que para ele não pagaria e também deu uma lição de moral nele ainda, quando ele foi cobrar lá, que ele não sabia da história, né, como estava acontecendo. Então se eu trabalhava, nada mais que justo era eu receber o meu dinheiro, para que eu comprasse as minhas coisas. Então eu queria estudar, eu queria, sabe, que eu via os outros estudando, eu queria comprar roupa para mim, uma coisa para mim que eu via os outros usando, entendeu? E nada eles me davam aquilo que eles queriam, né? E, enfim, e deu. Daí então aí ele me pagou. Esse senhor, meu Deus, foi tão emocionante. Porém, eu enfrentei uma briga em casa quando eu cheguei, depois que foi receber esse dinheiro. E ele não recebeu. Chegou em casa furioso, meu tio, para me bater, porque o senhor não pagou para ele, né? E disse que ia pagar para mim. Eu que ia buscar o dinheiro. Então, foi uma briga horrível. Quase aconteceu o que o meu primo gostaria que acontecesse, né, a tragédia. Aí ele chegou bem furioso, assim, me esculhambando, sabe, me falando um monte de coisa mesmo, a ponto de querer me bater. E eu lembro que ele estava do lado de fora, assim, eu estava dentro da casa, assim, sentada na sala, tinha uma janela que ficava pro lado do quintal, assim, do terreiro grandão, e uns pés de manga grande na frente, e ele estava do lado de fora do terreiro, e começou a falar de coisa. Naquilo me subiu, nesse dia eu nem sei que força foi, sabe, que me levantou. Eu levantei da cadeira que eu estava sentada, eu levantei, eu fui até a janela assim, de frente para ele, pro terreiro que ele estava lá de fora, e falei para ele. E eu enfrentei ele dali de uma forma, mas eu estava tremendo assim, sabe? E era aquele nervosismo, o medo dele, de realmente se ele viesse pra cima de mim, me fizesse alguma coisa, me atirasse, enfim, alguma coisa, porque eles usavam armas. Ou sei lá, eu não sei, eu sei que eu estava tremendo assim, mas eu levantei e comecei a enfrentar ele, falei pra ele, bem sério, assim, de uma forma bem brava mesmo, assim, sabe? Um jeito mesmo firme. E disse pra ele que a partir daquele dia, nunca mais ele tocava a mão em mim. Ninguém mais naquela casa tocava a mão em mim. Que eu iria tomar conta da minha vida e que realmente eu não precisaria mais deles, sabe? Não sei de onde foi que eu tirei aquela força, mas eu fiz isso e disse. E ele, do nada, ele recuou. Quando ele viu que eu me levantei contra ele e enfrentei, ele recuou. Pareceu que ele ficou com medo de mim, sabe? Ele era machão, brabão, enfim,
Mas naquele dia eu percebi o quanto frouxo ele era, o quanto medroso ele era, mais do que eu, sabe? Daí eu não deixei mais, desse dia em diante não deixei mais eles tomar conta da minha vida. Passei a trabalhar realmente para os outros, então eu peguei o dinheiro, eu comprei comida para me comer, fui numa botecazinha, num mercadinho que tinha lá, e comprei o que eu queria comer, o que biscoito, de bolacha que eu queria comer, coisa para me tomar café, porque eu tomava café puro, não tinha o que comer. Comprar carne para me comer lá, tinha carne uma vez por semana, né, no interior de Maúca. Tinha um senhor lá, o mesmo dono do boteco, que matava gado, né, mas uma vez por semana, todo o sábado ele matava gado e vendia carne no domingo. Então todo domingo cedinho a gente tinha que ir comprar carne nesse lugar. Então só tinha carne no domingo. E isso quando eles tinham condição de comprar, a senhora lá, que na minha mãe de criação comprava, né? A gente comia carne. Se não era carne de bicho do mato, caça mesmo. Quando o outro filho dela, que vivia no mundo para cima e para baixo, mas ele de vez em quando ele ia e vinha, ele ia e vinha. Ele vinha, esse não me maltratou muito não. O único maltrato que ele me causou foi que ele queria caçar de noite nos matos e ele queria que eu fosse junto com ele. Então eu ia junto com ele, morrendo de medo e de andar no mato de noite, né? Mas eu já estava grande, mas eu iria com ele. Foram muitas coisas que ele fez, assim, dormir, passar a noite no mato, mas ele. Mas de resto, de me bater, de coisa assim, não. Me xingou algumas vezes, né? Me esculhambou, alguma coisa assim, mas não foi tão agressivo, porque também ele não convivia com a gente diariamente, né? Então era só de vez em quando, ele vinha passar uns tempo e ia embora de novo, né? Porque ele vivia no mundo trabalhando para cima e para baixo, para os outros. Então assim, aí então era quando a gente comia carne, quando ele tava, né? Ele é caçador, então ele caçava e matava bicho, pescar e tudo mais, assim, era o que a gente comia, né? Assim, de coisa. E carne mesmo de gado, coisa assim, era só nos domingos. Aí eu passei a comprar a carne para me comer, aí eu fiz um trato com eles para melhorar a situação, né? Que a minha mãe de criação, ela colocava a comida em casa e eu colocava a carne. Então todo domingo eu comprava carne pra gente. Na semana carne, ia pescar, então eu vivia pescando, fazendo coisa assim, né? Caçando pássaro no mato, enfim, né? Armando arapuca, pegando pássaro e trazia coisa para dentro de casa para comer. Então a carne, as coisas assim, eu tomava conta e ela bancava o resto ali da comida. Mas sempre que faltava, porque ela comprava 30 quilos de arroz, nós era 4, não chegava a metade do mês, não tinha mais. Então eu me obrigava ainda a comprar isso, comprar mantimento para a gente não passar fome, porque durante a minha infância e minha adolescência eu só passei fome na mão deles. Sobrevivia porque os primos dela, os netos dela, às vezes, quando eu ia na casa deles, passava, eles me davam comida até. Foi uns anjos também que não podiam fazer nada para me ajudar, mas também o que eles puderam fazer por mim, eles também fizeram. Bastante coisa. Aí sim, daí quando aconteceu desse senhorzinho que eu fui trabalhar com ele, né, do vizinho, esse era um vizinho meu chamado Pedro, esse eu falo o nome dele porque eu tenho orgulho de dizer quem ele é, porque foi o meu anjo salvador que Deus colocou no meu caminho, esse senhor chamado Pedro, que fazia remédio, enfim, para todas as pessoas. Ele me chamou para trabalhar com ele, como eu trabalhava já para todo mundo, né? Enfim, ele me chamou para trabalhar com ele, porque ele queria conversar comigo, algo sério. Então eu fui. Gente, eu fui trabalhar arrancar pedras enormes, assim, que a gente pegava pelos braços, assim, para montuar cada pedra, assim, que era vendida em metros quadrados. Isso foi em 2007, que saiu aquele negócio lá negócio de casas, que saiu lá no interior, eles fizeram estrada, rasparam estrada assim, verão, né? Aí entrava carro, aí eles botaram energia lá na cidade, em 2007, lá entrou energia no interior, tudo botaram. Aí eles estavam construindo casa de material para todo mundo que tinha casa. Nossa casa era tudo de pau a pique, nas casas que existia lá. Então ninguém tinha casa de material no interior. E nem energia lá existia também.
Então a energia entrou lá em 2007 e Casa de Material também, com aquele programa lá Luz para Todos, lá que saiu no Brasil, e o negócio de casas lá também, que o governo também fez, né, pro povo do interior. Aí eu carreguei todo o material da casa por cima daquela ponte de madeira lá que tinha na frente da casa, né, num carro de mão para fazer construir toda a casa dela lá, da minha mãe de criação. Eu carreguei o material sozinha, tá, para a casa dela, para aquela ponte. Depois de feito a casa dela, então eu fui trabalhar com esse senhor que me chamou para arrancar pedra com ele, pedra para vender, para fazer alicerce das casas. Então ele aproveitou a situação, o senhor, né, era um cara, né, experiente, e o terreno dele, atrás da casa dele tinha muitas pedras, então ele estava comprando pedra, o povo do governo comprando pedra para construir essas casas, né? Então eu fui trabalhar com ele arrancando pedra. Foi um trabalho pesado, forçado, duro, um dos serviços mesmo bem complicado que eu fiz. Porém, foi o serviço mais feliz que eu fiz, por incrível que pareça. Por ter sido um dos piores trabalhos que eu... Porque carregar pedra não é fácil. Mas foi o trabalho acho que mais feliz que eu fiz. Porque lá ele, senhorzinho, porque a intenção dele de fato era trabalhar com ele, mas para ele me orientar do que eu precisava fazer para fugir da vida que eu levava, daquele povo, certo? Vou contar a forma da minha fuga no próximo vídeo, tá certo? Desde já agradeço e deixe seu like.